Oferecimento Unimed João Pessoa. Cuidar de você. Esse é o plano. Muito bom dia! O programa Saúde Você está no ar, pedindo licença para entrar aí na sua casa. Hoje temos muitas informações importantes para você ficar por dentro para manter a saúde em dia. Na edição de hoje vamos falar sobre endometriose, esta doença silenciosa e dolorosa que, se não tratar de forma correta, pode trazer sérios riscos à saúde da mulher, inclusive a infertilidade. Ansiedade em criança, você sabe identificar? Uma especialista vai tirar todas as dúvidas aqui no estúdio. Fica comigo, Saúde Você está começando. Seja muito bem-vindo ao Saúde Você, ao nosso encontro de todo fim de semana. Nosso sábado chegou, tá? Momento de cuidar da saúde, de trazer informações importantes para que você esteja sempre muito bem. A gente quer te proporcionar qualidade de vida, bem-estar, não há nada melhor do que isso, tá certo? Vamos começar? A gente já começa com informação importante. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Você usa óculos? Sabe em quanto tempo você precisa trocar? Então, a repórter Thaís Aureliano procurou uma especialista e a gente vai saber essa resposta a partir de agora. Acompanhe. Desde os 14 anos de idade, Vitor usa óculos. Confessa que deveria ter começado antes, diante do resultado dos exames. Eu já era para ter usado óculos antes dos 14 anos, quando eu fui no oftalmologista pela primeira vez. Mas pelo grau ter sido bem pouco, bem leve, a gente falou, então acho que não vai precisar e tal, até que o grau foi aumentando, e eu fui percebendo dificuldade, assim, de ver letra de longe, de visualizar as coisas com uma certa distância, porque o meu grau é mais para longe do que para perto. Eu tenho miopia, astigmatismo e ainda tenho ceratocone. Todos os anos, ele faz revisão nos óculos. Em 2024, nem precisou trocá-los, já que o grau continuou o mesmo. De 2014 para cá, o grau, ele foi aumentando bastante. Mas da última consulta, que foi do ano passado, para hoje, diminuiu muito pouca diferença do grau da última consulta para a mais recente. E por causa do ceratocone, eu tenho uma espécie de tratamento. O médico ele passou um colírio que eu uso tanto pela manhã como pela noite. Segundo a optometrista Nayara Chagas, os exames oftalmológicos têm validade de 3 meses. E na hora de escolher os óculos, ela orienta que o cliente deve ficar atento ao formato do rosto. Cada armação tem que ser escolhida a dedo, Porque tem um formato de rosto, a necessidade do grau. Às vezes, muitas pessoas têm um grau um pouco mais grosso, tem que ser uma armação completa em acetato, não pode ser uma armação parafusada. Quando a necessidade é multifocal, tem que ser uma armação maior, porque não pode ser uma armação menor, porque acaba prejudicando no campo visual da pessoa. E é comum as pessoas terem mais de um par em casa. Às vezes, um óculos multifocal, as pessoas não se adaptam, acaba usando um só para longe ou um só para perto. Como também usa dois, que é um só para longe e outro que coloca grau no óculos de sol. É importante, viu? Não adianta só usar o óculos, não. Tem que trocar quando for necessário, tá? Se você quiser rever essa reportagem, que eu acho muito importante, vai lá no canal do YouTube da TV Arapuã, tá disponível. Envia aí para seus colegas que usam óculos, porque é importante divulgar essas informações, tá certo? Mudar de assunto, um levantamento realizado pelo Ministério da Saúde mostra que em 10 anos os atendimentos relacionados a transtornos de ansiedade têm aumentado mais de 1.500% entre crianças de 10 a 14 anos.
Mas como identificar os sintomas e o que leva a esta doença? Para a gente falar sobre esse assunto, vamos conversar a partir de agora com a psicóloga Alice Santos, que já está aqui com a gente. Sempre muito bem-vinda aqui no programa Saúde Você, sempre falando de assuntos muito importantes, né, Alice? Bom dia. Bom dia, Joana. Bom dia a todos que nos assistem e obrigada pelo convite. Prazer é todo nosso. Olha só, como a psicologia explica, né, tantos casos de transtorno de ansiedade, principalmente em crianças? Pois é, Joana, nós vivemos em uma sociedade hiperconectada, né? Já faz alguns anos em que o celular é nosso grande aliado no dia a dia. O celular, o computador, o notebook. É muito raro encontrar hoje alguém que não faça alguma atividade, alguma, enfim, tarefa aí do dia a dia e não esteja com o celular em mãos. Então, isso acaba, de fato, modificando o funcionamento do nosso cérebro. Tem uma questão aí cerebral, quase que orgânica, quando a gente pensa em sintomas ansiogênicos. E esse estilo de vida hiperconectado, os pais acabam muito transmitindo para os filhos através do comportamento. Então, se o filho vê aí o pai trabalhando no computador e ao mesmo tempo com o celular em mãos, se os filhos presenciam os pais, às vezes, ali no único momento de conversa que tem no dia, respondendo no WhatsApp ao invés de olhar ali no olho e conversar de fato, há uma tendência muito grande de que a criança e o adolescente reproduzam esse comportamento. O exemplo, né? O exemplo do pai, exemplo com certeza arrasta. vai passar para o filho. E qual é a idade ideal? Eu sei que esse assunto já é muito falado, mas eu acho que não custa, mais uma vez, a gente falar aqui e levar mais uma vez informação a quem está em casa. Qual a idade ideal para a criança começar a ter acesso ao celular? Então, a Sociedade de Pediatria, né, brasileira e também a americana de pediatria recomenda que até os 3 anos a tela não seja apresentada de maneira nenhuma. E isso é quase que impossível para o estilo de vida brasileiro, né? Se você vai numa padaria, num restaurante, você vê crianças até muito menores do que 3 anos já fazendo uso do celular. E em alguns países, inclusive, já existem algumas leis, algumas regulamentações que tentam ensaiar esse uso mais controlado, mas a recomendação é que até os 3 anos, nenhuma tela, até os 5 anos seja limitado a 1 hora e meia supervisionada, e esse tempo de tela vai sendo aumentado, né, de maneira escalonada, mas de maneira, sobretudo, controlada, Joana, e supervisionada. Essa é a grande questão. A gente tem que falar não só do uso das redes sociais, do uso da internet, dessa hiperconexão, mas, sobretudo, do uso ilimitado. Porque é perigoso quando a gente dá o celular na mão de uma criança e de um adolescente, ele está acessando livremente e ilimitadamente as redes sociais. É um grande perigo. E aí, como é que eu consigo, Alice, identificar que, de repente, o meu filho, a minha filha, a criança, ela está com essa doença, ela está tendo ali transtornos de ansiedade? Quais são os sintomas? Então, os pais precisam ficar atentos. Muitas vezes eles associam a ansiedade a uma crise de ansiedade, a uma crise de pânico. E aí dizem, meu filho, né, criança, adolescente, ali pré-adolescente, nunca teve ansiedade, porque ele nunca viu uma crise de ansiedade. Mas os sintomas, às vezes, são sutis, mais sutis do que a gente possa imaginar. Então, muitas vezes, a preocupação excessiva antes de eventos que até podem requerer uma preocupação, mas uma preocupação menor. Então, é normal o adolescente se sentir relativamente ansioso antes de fazer uma prova, antes de apresentar um seminário, antes de, por exemplo, antes de fazer o Enem. Só que quando isso começa a adoecê-lo, quando isso começa a tomar conta dele e afetar a qualidade de vida dele, é o momento de alerta. Quando a gente fala de criança, Joana, é muito comum que os pais, por exemplo, além de colocarem a criança na escola, matriculam em uma escolinha de esporte, às vezes na dança, no balé. E muitas crianças se encontram sobrecarregadas com inúmeras atividades e os pais acabam construindo muito essa ideia para os seus filhos de desempenho perfeito, de alta performance. E aí a criança é muito comum a gente ver, inclusive na clínica, crianças que se queixam mas eu tenho que ser o melhor, mas e se eu não for o melhor, e se eu perder, e se eu não me sair bem? Então, também ter atenção às expectativas que os pais colocam nos filhos. Muitas vezes os pais, eles projetam nos filhos, querem que os filhos sejam aquilo que eles não conseguiram ser. Né? E aí, com isso, a criança fica, como você disse, sobrecarregada. Quem vai, por exemplo, prestar o Enem, muitos pais, você tem que passar em medicina ou em direito, enfim, que era o curso do sonho dele, né? E aí, de repente, aquela criança, aquele adolescente, termina adoecendo. Quando essa criança, esse adolescente, tem que ter acesso a um profissional? Quando você perceber que aquilo está afetando o dia a dia dele. Então, por exemplo, a criança, muitas vezes, o adolescente, né, pode se sentir desmotivado a ir para a escola.
desmotivado a participar de atividades esportivas que antes ele amava. Então, por exemplo, escolinha de futebol. Se o pai começa a construir essa ideia de você tem que ser o melhor, você precisa ser o melhor de todos, talvez o adolescente comece a inventar algumas desculpas para não ir mais, justamente pelo medo de falhar com os pais. Você citou um excelente exemplo quando a gente fala do Enem, né, do curso superior. É interessante ver quando essa motivação, esse engajamento nos estudos acaba caindo, acaba começando a reduzir. Então, o adolescente ali, às vezes, que estava muito focado em estudar para passar num curso que era de gosto dele, né, seria satisfatório para ele, acaba deixando aí os estudos de lado porque vê que aquela profissão que o pai está colocando tanta expectativa, talvez não faça sentido para ele. Agora sim, está todo mundo muito conectado. A gente está falando só aqui muito de criança e adolescente, mas os pais, a família, acaba que está todo mundo ali, muitas vezes sai. Eu já passei por situação parecida, você vai a um restaurante, né, sair para almoçar, jantar com a sua família e de repente você observa assim, tá todo mundo na mesa, mas desconectados, porque estão conectados, ligados a um celular. Isso. Já aconteceu, por exemplo, de eu estar no restaurante e de repente eu olhar para a minha mesa, né, para a mesa da minha família e todos estarem no celular e eu, meu Deus, isso é feio de se ver. Então, peraí, vou guardar. Vou dar o exemplo. E guardei, fiquei lá batendo na mesa, esperando. E cada um foi assim, se tocando que realmente aquele não é o ambiente. Então, o diálogo acaba se perdendo também. E voltar a isso é importante também para que essa criança não passe por essa situação de ansiedade. Isso, com certeza, Joana. E é complicado quebrar porque acaba se tornando uma prática muito comum, como você falou. Mas é triste porque a gente acaba perdendo os momentos de vida real, exatamente, né? E aí eu estava vendo um relato de uma pessoa, um tempo desse, que falou, olha, eu saí para um almoço com a minha família, era para comemorar alguma questão, e aí estava todo mundo nessa vibe, todo mundo conectado no celular, e aí uma semana depois ela foi tentar se lembrar de como tinha sido esse almoço, ela não lembrava de nada, olha só, não sabia o que tinha conversado com o marido, com os filhos, e aquilo simplesmente passou, né? A memória não se construiu. Ou é muito comum, às vezes, você tá com alguém, você sai com alguém e você diz, só um minutinho, eu vou só resolver uma questão. E aí você está planejando algo que vai acontecer daqui a um mês. Então, quando chegar esse evento daqui a um mês, possivelmente você vai estar pensando em outra coisa. Então, tentar largar um pouquinho o celular e tentar focar no momento presente. Alice, mas eu só chego em casa à noite, eu não tenho tempo de atualizar minhas redes sociais durante o dia. Aí eu convoco vocês para pensarem um pouquinho o que é que compensa mais, né? Às vezes ter a rede social atualizada ou ter aquele momento de conversa com os filhos. E é tudo tão simples e está ao nosso alcance. A gente pode mudar essa rotina, essa realidade. Por exemplo, há um tempo eu li um estudo que fala sobre a importância de estar à mesa, né, com a família, o diálogo, a comunicação visual. Então, isso é algo simples que dá para fazer em casa para evitar aí uma doença, né? Sim, com certeza. E é algo que não é fácil, né? Eu não vou romantizar essa questão de viver desconectado, mas é algo necessário, né? Se você aí que está assistindo a gente, você é telespectador, tem filho, criança, adolescente, pré-adolescente e deseja ter uma convivência de maior qualidade com seu filho, abra mão um pouquinho do tempo de tela, né? E invista na educação, Joana. Eu costumo dizer que educar custa, mas é um custo que supera o financeiro, né? Não é um custo só de dinheiro, é um custo simbólico, emocional, subjetivo. Então, de fato, você vai ter que investir, além do dinheiro, atenção, né? E prazer nessa convivência, que é o que mais compensa quando a gente fala de filhos e família. Exatamente. E, Alice, essa supervisão que você falou anteriormente é muito importante. Às vezes, na fase da adolescência, o adolescente pode se sentir, invasão de privacidade. Mas é importante, de fato, o pai estar mais próximo, ver ali o que o filho está acessando, para que ele não caia em uma enrascada também. Isso, exatamente. É fundamental a supervisão. O que acontece muitas vezes é que alguns pais acabam, Joana, fazendo a supervisão de uma maneira muito autoritária, de uma maneira punitiva, inclusive, de vigilância, como você falou, invasão de privacidade, e tudo isso é o que a gente não quer. Então, primeiro você tem que construir uma relação de confiança com teu filho, uma base de relação aí que seja confiável, para que seu filho e sua filha confiem em você e que entenda que os conselhos, as orientações que você está dando são os melhores possíveis. E aí, diante disso, conversar e esclarecer para ele os perigos da rede social. Então, recentemente a gente viu alguns casos de adolescentes, pré-adolescentes, que conheceram pessoas através de redes sociais e se envolveram em enrascadas. Então, chegaram inclusive a ficar em cárcere privado. Então, diante disso, é importante conversar olho no olho com o filho, alertar sobre isso e entender também o que é que ele busca nas redes sociais, né? Porque não adianta só você dizer, tá errado. Por quê? Porque tá errado. E ele vai dizer, nossa, é besteira, né? Bobeira, é coisa de pai.
E também não adianta o pai ficar naquela postura, quando você crescer você vai entender. Então, tentar fazer ele entender ali na idade que ele tem, na compreensão que ele tem, na capacidade de compreensão que ele tem. Então, apresentar os riscos e dizer, estou com você, confio em você. A confiança, Joana, é fundamental para que ele consiga acolher esses conselhos e essas orientações. É verdade. Agora, Alice, para a gente finalizar aqui o nosso bate-papo, a nossa entrevista, eu queria que você deixasse uma mensagem, uma orientação para a mãe, para o pai, para o responsável que nos assiste, que de repente está com aquele adolescente dentro de um quarto, que não quer mais sair, não quer mais participar de nada, que não quer mais comer, que só quer ficar de frente a um computador, a um celular. Qual a orientação? O que é que essa pessoa, esse responsável tem que fazer? Então, é importante que você, pai, mãe, responsável, familiar, primeiro escute esse sujeito, né? Essa criança, esse adolescente. Ele é uma pessoa dotada de sentimentos, de desejos, ele tem considerações e ponderações a fazer. Valide o que ele está sentindo. É muito comum que os adolescentes e as crianças, quando têm coragem ali de externar seus sentimentos para os responsáveis, para os pais, é comum que os pais digam, mas isso é besteira, isso não existe, isso é coisa da sua cabeça. E aí o que é que acontece? O adolescente vai dizer, poxa, realmente, então eu estou errado mesmo em sentir o que eu estou sentindo. Então, valide os sentimentos dele, acolha os sentimentos. Filho, eu te compreendo, eu entendo que para você realmente deva ser chato largar uma atividade de lazer e de prazer para fazer algo que é obrigação. Mas olha, obrigação é obrigação, a gente vai ter que fazer, mas vamos negociar aqui? Vamos diminuir o tempo de uso de tela? Vamos tentar aumentar em meia hora o tempo de estudo? Final de semana, o que é que a gente pode fazer? Reduz um pouco o tempo de estudo, aumenta um pouco o tempo de tela, mas escutar, Joana, é fundamental. Além de ouvir, não só ouvir, mas escutar e acolher aquilo que seu filho está trazendo. Perfeito. Alice, muito obrigada mais uma vez pela disponibilidade, por tratar de assuntos tão sérios de forma tão leve, que dá para compreender. Seja muito bem-vinda, não, né? Você já é muito bem-vinda aqui, mas quero te ter outras vezes, tá bom? Obrigada, Joana, eu que agradeço. E para você que está interessado em saber mais conteúdo sobre rede social, só acessar o meu Instagram, @psi.alices com S no final. Obrigada, Alice. É isso aí, minha gente. Olha só, são coisas simples, né, que a gente faz para resgatar os momentos em família, para que seu filho, sua filha não passe aí por esses transtornos, tá? Vale muito a pena dedicar um tempinho ali à criança, sentar, conversar, ir ao parque, à praia, se divertir, tá certo? A gente vai fazer um breve intervalo comercial, mas é bem rapidinho, não sai daí.